Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre ordenamento e agrupamento de comunidades. Como a gente viu na aula passada, a gente aprendeu um pouco sobre a dissimilaridade de Sorensen e de Simpson. E a gente viu que elas podem ser aplicadas, por exemplo, para medir a dissimilaridade entre dois locais. Tá? Então, a dissimilaridade de Sorensen, por exemplo, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Então, imagina que aqui a gente tem um local 1 e a gente tem um local 2. O local 1 tem 5 espécies e o local 2 essas outras 7 espécies aqui. Tá? Duas espécies são compartilhadas e a gente vai dar o nome para elas de A. 3 espécies ocorrem apenas no local 1 e a gente vai dar o nome de B. E 5 espécies ocorrem apenas no local 2 e a gente vai chamar aqui de C. Tá? Se eu somar B mais C, ou seja, as espécies que ocorrem apenas em um dos locais, e dividir, né, pelo somatório de todas, sendo que as espécies em A eu vou multiplicar por 2, eu vou obter então o índice de dissimilaridade de Sorensen. Quanto maior, mais próximo a 1 for esse índice, maior é a dissimilaridade entre duas comunidades. Quanto menor for esse índice, mais próximas ou mais parecidas são essas comunidades. Chegando a 0, né, esse índice vai indicar que são duas comunidades exatamente iguais. O índice de Simpson, né, como a gente já viu, ele desconsidera o aninhamento. Ele apenas leva em consideração o turnover. A métrica, né, que a gente pode, a fórmula do Simpson, ele vai incluir esse mínimo de B e C. Então, qual é o menor entre B e C? Como a gente pode ver, são as 3 espécies aqui de B. Então, ele limita para 3 e 3. Né? Então, aqui ficaria 3 e dividido pelo mínimo de B e C mais A. Tá? Então, novamente, né, se você não compartilha nenhuma espécie, a dissimilaridade vai ser máxima, né, vai ser 1, porque o mínimo de BC vai ser igual ao mínimo de BC aqui embaixo. O número igual dividido pelo outro igual vai ser igual a 1. Então, seria o máximo de dissimilaridade de Simpson e 0 para o caso de você ter todas as espécies compartilhadas, né, ou então você ter só um processo de aninhamento. Um outro índice bastante utilizado na ecologia de comunidades é o índice de similaridade de Jacquard. O que o índice de similaridade de Jacquard vai fazer? Lembrando, né, que a similaridade e a dissimilaridade são equivalentes, é só reverter. Por exemplo, se você quiser o índice de dissimilaridade de Jacquard, é só colocar aqui 1 menos esse índice de K. Tá? Então o índice de Jacquard, ele basicamente vai ser quais são as espécies compartilhadas, nesse caso, dividido por todas as espécies. Tudo bem? Então a gente vai deixar de fora as regiões B e C, que ocorrem apenas em um local ou no outro. Vai pegar só as espécies compartilhadas e vai dividir por todas as espécies, simples assim. Muito parecido com o de Sorensen, só que a gente não dá um peso maior para o A. Até o momento a gente viu índices que consideram simplesmente a composição da comunidade em termos de espécies que estão presentes ou ausentes ali. Mas nenhum desses índices leva em consideração a abundância de espécies. O índice que leva em consideração a abundância é o índice de Bray-Curtis, comumente utilizado também na ecologia de comunidades. A fórmula do Bray-Curtis vai ser essa aqui, mas fica mais fácil visualizar ela dentro de um exemplo. Então imagina que a gente tem aqui a comunidade 1 e a comunidade 2. Tá? Essas duas espécies da comunidade 2 existem na comunidade 1, mas a gente tem uma espécie que não existe na comunidade 2. Tá? E aqui são os valores referentes à abundância dessas espécies. Tá? Então, substituindo aqui na fórmula, a gente vai pegar quais são a abundância das espécies que ocorrem em dois locais, mas a gente vai pegar a abundância mínima delas. Então, por exemplo, eu tenho essa espécie aqui que ocorre tanto na área 1 quanto na área 2, e ela tem uma abundância aqui de 6 e uma de 4. A abundância mínima nos dois locais é 4, então eu coloco 4 aqui. A outra espécie que é compartilhada, essa amarelinha aqui, ela tem 6 indivíduos nessa região e 10 indivíduos nessa outra, né? O mínimo é 6, então eu coloco 6 aqui, tá bom? E embaixo eu vou somar a abundância de todas as espécies que eu tenho aqui, tá bom? Resolvendo essa equação simples, eu obtenho um índice de 0,39, tá me indicando também a similaridade por Bray-Curtis. Lembrando novamente, pessoal,
que a similaridade e a dissimilaridade elas são equivalentes, é só um é um reverso do outro. Quando a gente faz essas distâncias ou similaridades, né, dissimilaridades entre uma comunidade e outra, a gente faz isso par a par. Então, vou olhar a comunidade 1 versus a comunidade 2, a comunidade 1 versus a comunidade 3 e a comunidade 3 versus a comunidade 2. Isso, quando eu calcular isso, vai me gerar uma matriz de distância, onde cada linha é uma comunidade e cada coluna é a própria comunidade também repetida. Tá? Na diagonal da minha matriz, eu vou ter, por exemplo, numa matriz de distância, sempre 0. Por quê? Porque a comunidade 1 para a comunidade 1 é exatamente igual, então aqui a distância entre elas vai ser 0, ou a dissimilaridade entre elas vai ser 0. Eu vou ter também uma relação triangular, ou seja, onde os mesmos valores que estão refletidos aqui, a comunidade 2, a distância da comunidade 2 para a comunidade 1 é exatamente igual à distância da comunidade 1 para a comunidade 2. Então é comum que a gente não escreva um desses lados do triângulo, tá? Numa matriz de distância. Por exemplo, como a gente viu na aula passada, a gente mostrou a beta-diversidade, né, representada num gráfico como um gráfico triangular. Aqui, ó, nessa parte de cima a gente não escreve, você vê que a diagonal toda dela é 0 em todos os gráficos, né? Lembrando que aqui é o índice de Sorensen, aqui de Simpson e aqui o do beta-aninhamento. Tá? E a gente, na nossa matriz de verdade, né, ela vai estar lá escrita. Essa é uma maneira de visualizar diretamente os dados, mas às vezes a gente quer ver outras coisas. Por exemplo, como que essa composição agrupa as minhas áreas. Tá? Para isso, a gente tem um método super conhecido, que é o PGMA. A gente utiliza as técnicas de agrupamento. Existem outras técnicas, tá, de agrupamento, mas essa é a mais simples. Então, a gente parte de uma matriz de distância, como eu já falei para vocês aqui, ó, novamente vocês vão ver aqui a diagonal 0, e a parte de baixo é um reflexo exatamente igual, né, da parte de cima. Tá? Então eu vou pegar qual é a menor distância que eu tenho entre duas áreas aqui nessa matriz. Então eu tenho, por exemplo, que a menor distância é 4 entre a área A e a área C. Tá? Eu já crio então minha primeira relação no dendrograma entre a área A e a área C, e eu vou dar um tamanho do ramo dessas distâncias no dendrograma de 2. Por quê? Porque daqui eu passo 2, até chegar aqui eu passo mais 2 e tenho uma distância de 4, como estava revelado aqui nessa matriz de distância. Tá? Eu agora junto o local A e C, e a distância que fica nessa linha aqui vai ser a média da distância que tinha, por exemplo, de B para A e de B para C. Tá? De D para A e de D para C, a mesma coisa. Então esse aqui é o método do PGMA usando a média aritmética. Existem outras métricas que vão usar, por exemplo, a menor distância ou a maior distância. Tudo bem? Isso tudo depende do que você quer utilizar para agrupar. E eu continuo fazendo isso, então vou olhar agora a próxima menor distância, a gente pode ver que aqui é entre B e E, eu crio agora a relação B e E, junto B e E novamente, passo agora para outra matriz, né, a menor distância aqui é entre D e AC, eu junto D a AC aqui, tá? E sigo até juntar todas as áreas e ter o meu dendrograma de relações. Então, o que o meu dendrograma vai dizer, basicamente, é que A e C são próximos, B e E são próximos, tá? E D, ele é mais próximo de A e C do que de B e E. Então, eu tenho um grande grupo aqui, um grupo menor aqui, e eu tenho um outro grupo menor aqui. Tudo bem? Então, aqui no PGMA, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo rápido, tá? Aqui eu coletei 4 locais dentro de estuário, de floresta e de restinga, e eu estou vendo aqui pelo meu dendrograma que o estuário tem a composição de espécies mais distintas entre as áreas que eu coletei, tá? E a floresta, ela é mais parecida com a restinga. Eu também posso ver que as minhas áreas, elas são mais homogêneas, né, dentro da floresta, ou seja, elas têm uma menor distância entre si aqui dentro. Tá? Enquanto que nos outros dois, você vê que eles têm uma distância maior. Inclusive, na restinga, chegam a formar até 2 grupos distintos. Nem sempre é possível que a gente veja as relações entre as espécies num dendrograma. Isso porque o dendrograma ele só tem uma dimensão. Então, às vezes, é difícil representar, né, relações complexas em apenas uma dimensão.
Normalmente a gente avalia, né, o nosso dendrograma usando um coeficiente de correlação cofenética, né, para saber o quão bem aquele dendrograma representa os nossos dados reais. Mas e se aquele dendrograma simplificar demais as minhas matrizes de distância e não conseguir capturar bem essa relação? Para isso a gente tem as técnicas de ordenamento, tudo bem? Que podem servir para a gente visualizar esses dados em 2D ou 3D. Isso porque, né, cada uma das nossas espécies ela pode ser considerada uma variável. O que uma técnica de ordenamento ela vai fazer é reduzir essa quantidade de variáveis a dimensões menores. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai levar em consideração a colinearidade entre as minhas variáveis. Aqui a gente tem, por exemplo, né, a colinearidade entre x e y. Ele está pegando aqui, ó, se eu passar um eixo por aqui, eu já capturo muito da variação, tanto de y quanto de x. Então significa que eu poderia reduzir essas duas variáveis a uma variável aqui que captura quase toda a variação entre elas. E depois o meu segundo eixo, né, ele vai ser a que captura a segunda maior variância, por exemplo, aqui. Lembrando que eles sempre vão ser ortogonais, ou seja, eles são esses meus eixos transformados agora, eles não são colineares. Isso é feito, por exemplo, aqui numa relação linear. Ela é feita através de uma transformação dessas variáveis, né, usando um coeficiente que depois vai ser, esse coeficiente ele vai dar o peso de cada uma das variáveis originais nas minhas variáveis transformadas, tá? Para a gente aqui, a gente não precisa entrar tanto detalhe nas técnicas de ordenamento, vale a pena dizer que cada um desses eixos transformados ele vai ter uma porcentagem de variação das variáveis, captando de variação das variáveis originais, e ele vai ajudar então a remover, né, algumas dessas variáveis colineares e a gente reduzir elas a poucas dimensões que a gente possa visualizar a relação entre os nossos dados. Tá? Então, basicamente, a PCOA, por exemplo, que é uma análise de coordenadas principais, ela permite que a gente entre com qualquer matriz de distância, né, ou de dissimilaridade, no nosso caso. Então, por exemplo, aqui uma matriz de dissimilaridade, como eu falei para vocês, ó, diagonal zero, aqui ele não repete os valores porque são exatamente iguais aqui. E a gente vai ter isso aqui agora podendo ser representado num gráfico de duas dimensões, por exemplo, com o eixo 1 e o eixo 2. Tá, os dois eixos que capturam a maior parte da variação nessa minha matriz. Então você vai ver, por exemplo, que a espécie, a área 3, ela é bastante distante da área 1 e 2, assim como a área 4 também é bastante distante da área 1 e 2, que são próximas uma da outra. Quando a gente olha aqui na matriz de distância, ó, 1 e 2 tem a menor distância de todos. A gente vai ver que o S4 ele tem a maior distância entre todas as áreas, né? Ele está aqui no cantinho, e o S3 está mais distante também, mas em relação ao eixo 1 você vê que eles estão todos próximos, né? Estão principalmente distantes em relação ao eixo 2, enquanto que o S4 está distante, muito distante em relação ao eixo 1, que é o principal eixo de variação, né? Que captura a maior parte da variação nos meus dados. Então, na prática, por exemplo, aqui está um exemplo do PCOA aplicado para comunidades da microbiota intestinal, né? Esse é um paper do Lossasso e colaboradores de 2018. Ele está mostrando aqui como as distintas dietas, né, omnívora, vegana e vegetariana, ele coletou, né, em vários indivíduos, analisou a composição de espécies de micróbios no intestino das pessoas e viu que a dieta influencia na composição. Você vê que eles formam 3 grupos separados, apesar de ter alguma sobreposição aí. Tudo bem? Aqui é comumente mostrado a porcentagem de variação de cada eixo, tudo bem? E você pode pensar tanto nas duas dimensões ao mesmo tempo, quanto você pode pensar olhando para cada eixo. Então, por exemplo, no eixo 1, a dieta vegana, ela está mais para cá, para a esquerda, enquanto a dieta onívora está mais para a direita. No eixo 2, aqui ela vai indo para cima em relação... aqui a gente vai vendo que eles formam grupos distintos. A gente pode concluir, então, através desse gráfico, que a composição é distinta, dada o tipo de alimentação que você tem. Então tá, vamos ver isso agora, como é que a gente faz na prática. Certo, aqui no R, né, novamente o código vai estar disponível para vocês em um link que vai estar na descrição aqui do vídeo. Se vocês não tiverem os pacotes instalados,
roda essa parte aqui do código, né? Lembrando que a sua internet ela tem que estar funcionando, tá? Então instala esses pacotes, caso você não tenha já instalado no seu computador, não tem problema se instalar por cima também não, tá pessoal? Ele só vai fazer um update dos seus pacotes. Então eu já tenho eles instalados aqui, eu posso vir simplesmente utilizar o comando library, tá? Carregar esses pacotes. Esse outro aqui a gente não vai precisar. Lembrando que você pode só copiar, né, do código que está lá disponível para vocês para cá. A gente vai usar os dados do VarSpec, né, que são dados do pacote Vegan. Eles basicamente, a gente pode visualizar eles assim, usando o View. Ele vai ser novamente aqui, cada coluna são espécies, aqui ele vai ter dados, né, que representam abundância, que no caso, se não me engano, é biomassa. Tá? E cada linha dessa vai representar um local. Então ele tem números, né, para representar o local, aqui o 18, o 15, o 24, 27, etc. Tá? Para você usar os seus dados, né, você vai usar o read.csv, o read.csv2, o readtable, o readexcel, etc. Tá? Lembrem sempre de conferir, né, que todas as suas colunas são números, são espécies. Tá? O nome dos locais eles têm que estar como nomes das linhas. Certo? Se você não sabe como fazer isso, dá uma conferida nas aulas anteriores, tá? Que logo na primeira aula sobre comunidades, como organizar os dados, etc., e como carregar eles dentro do R, lá para fazer a nossa curva de rarefação, tem mostrando como fazer isso. Tá? Então, uma vez aqui, né, com esses dados do VarSpec, a gente pode usar a distância de Jacquard. Lembrando que a distância de Jacquard só vai considerar a presença e a ausência das espécies, certo? Quando eu olho aqui, ó, a distância de Jacquard, aqui embaixo você vai ver que ele é uma matriz triangular. Não dá para ver muito bem aqui porque ele é uma matriz grande, tá? Mas ele vai mostrando aqui, ó, que a parte de cima tá apagada. E aqui, ó, ele mostra pra gente, né, somente abaixo da diagonal. Eu posso transformar, se eu quiser manipular alguma coisa nesses dados ou ver ele como uma matriz, eu posso usar o s.matrix. Inclusive eu posso usar o view aqui também. Eu posso dar uma olhada nessa matriz, ó, lembrando aqui a diagonal toda de 0 e os valores aqui ó, são um reflexo um do outro, tá? Na parte de cima e na parte de baixo. Fechar aqui novamente. Tá? Para calcular a distância de Bray-Curtis, eu posso usar o vecdist também e usar o método Bray. A mesma coisa, a distância de Bray-Curtis vai me gerar um objeto de classe dist, tá? Eu posso transformar em matriz se eu quiser, etc. Então, para fazer um dendrograma, né, um agrupamento, eu posso usar a função hclust. Tá? O método vai ser a média aqui, mas como eu falei para vocês, existem outros métodos do vizinho mais próximo ou do mais distante, etc. Tá? Simplesmente vou colocar aqui minha matriz de distância no primeiro argumento, e depois identificar o método. Tá? Rodei aqui, eu já tenho o meu cluster para o Jacquard e já tenho o meu para o Bray-Curtis. Eu posso calcular a distância, a correlação cofenética, normalmente, como eu falei para vocês no vídeo, é só usar esse código aqui, ó. A correlação deu de 0,81, significa que a correlação entre a matriz gerada através do meu dendrograma, ele é correlacionado com a minha matriz original em 81%. Né? Mesma coisa que eu posso fazer para o Bray-Curtis, e você vai ver que o Bray-Curtis ele distorceu um pouco mais a minha matriz original. Tá? Então quer dizer que eu perdi uma parte, né, da minha representação, eu já perdi um pouco de informação quando eu estou representando, né, essa matriz em um dendrograma. Eu posso visualizar esse dendrograma usando os gráficos, é só fazer um plot normal, tá? Eu botei aqui só alguns argumentos. Eu posso visualizar aqui o Jacquard e o Bray-Curtis. Tá? Se eu quiser ver só um deles individualmente, eu posso limpar isso aqui, tá, pessoal? E plotar só um. Tá? Lembrando que essa parte aqui do código inicial é para que eu tenha o meu gráfico organizado para ver um do lado do outro. Tudo bem? E às vezes, se você estiver fazendo outros plots subsequentes, né, ele vai acabar vindo distorcido só num cantinho da área do plot, etc. Então é só clicar aqui na vassourinha, limpa os gráficos e não vai ter nenhum problema. Então vou botar aqui. Eu posso ver os dois plots um ao lado do outro. Se eu quiser dar um zoom, estico aqui um pouquinho. Tá? E eu vou ver que os gráficos são bem parecidos, eles
geraram, né, relações. Ele vai mostrar as relações entre as espécies. Basicamente ele está mostrando que tem um grande grupo desse lado, um grande grupo desse outro, tá? Em termos de pontos, ele vai me mostrar as relações mais específicas. Vamos ver que tem algumas mudanças de um gráfico para outro, mas é difícil visualizar com esse gráfico aqui. Então a gente pode usar esse outro tipo de plot, que ele vai mostrar para a gente exatamente onde foi que mudou. Tá? Então ele vai mostrar para a gente, tanto ele vai botar cores aqui para possíveis grupos, tá? Então aqui, ó, por exemplo, aqui poderia ser um grupo grande, né, individualmente. Usando tanto o Jacquard quanto o Bray-Curtis, ele identifica essas duas grandes, essa área aqui, nessa parada dessa aqui de baixo. Tá? Aqui ele vai identificar ainda 3 grupos, né, esses aqui do cinza, esses de amarelo e esses de rosa aqui embaixo. Tá? Então você vê aqui que eles formam um grupo único, aqui um outro grupo, e aqui um terceiro grupo. Ele bota aqui também em cinza, ele deixa marcado em cinza e em linhas tracejadas, né, os que trocaram esses dois aqui que trocaram de lugar. Então essa parte aqui do gráfico é o que mudou do Bray-Curtis para o Jacquard. A gente pode ver isso aqui, né, mostrando nessa figura. Você também podia estar, ao invés de comparando, né, dois tipos de métrica aqui, você poderia comparar, por exemplo, um dendrograma para um determinado ano, por exemplo, antes do impacto e depois do impacto, e ver o que mudou em termos de organização da comunidade. Se as comunidades, por exemplo, ao invés de agora ter 2 grupos, passaram a ser um único grupo, levando a uma homogeneização da diversidade naquele local, etc. Tá bom? Então, esse gráfico aqui pode ser super útil quando a gente quer comparar um antes e um depois, né, de um determinado local, ou quer comparar aquele local usando diferentes métricas, né, de agrupamento. E por último aqui eu mostro um código rapidinho para fazer um dendrograma único, né, que comumente ele é apresentado dessa maneira. Então eu posso ver que, por exemplo, só para o Jacquard, mas vocês podem mudar aí para usar a matriz de distância do Bray-Curtis ou qualquer outra que vocês queiram. Simplesmente mostrando aqui, como eu falei para vocês, um grande grupo aqui, um grande grupo aqui. E a gente pode ver aqui os subgrupos sendo mostrados. E aqui no eixo X, ele vai mostrar a distância de Jacquard. Tá? Aqui, para fazer o nosso PCOA, a gente vai usar esse código, tá? Um código do pacote Vegan, CMD Scale. Ele, com esse parâmetro K aqui, eu posso dizer quantas dimensões eu quero manter, tá? Você pode mudar isso depois para 2 ou 3. Não é muita vantagem ter mais de 3 dimensões quando a gente quer só visualizar esses dados. Tudo bem? Vou rodar aqui. Vocês vão ver aqui, ó. Rodou. Tá? Eu vou calcular aqui com esse código a porcentagem de explicação de cada eixo. Então eu vejo aqui que o meu primeiro eixo ele tem 38,6% de explicação. E o meu segundo eixo ele captura 24, quase 25% aqui da minha variação. Então juntos os dois aqui capturam mais de 60% da variação dos meus dados. Tá? Então novamente eu perco um pouco de informação, resumindo essa minha informação em um PCOA, mas, né, eu ganho em entendimento ali. Veja que eu deixei de fora todos esses eixos com uma explicação menor. Né? Eu só pedi para ele manter os 2 primeiros eixos. Se eu quisesse manter os outros, eu só alterar aqui o valor de K. Tá? Para plotar e visualizar então esses dados numa PCOA, eu uso esse código. Eu posso modificar, claro, esse código para incluir outros aspectos, para que eu possa colorir ali, etc. Né? Os pontos de acordo com um grande grupo que eu queira visualizar, ou de acordo com alguma outra informação. Tudo bem? Mas a princípio é isso aqui, então ele vai mostrar para a gente, como a gente viu já no dendrograma, ele tem um grande grupo do lado de cá, à esquerda do eixo 1, um grande grupo à direita do eixo 2, e ele separa esse grupo que está de cá, né, em mais de um. Né? Então tem o grupo que está aqui mais para cima e tem o grupo que está aqui mais para baixo. Tá bom? Nesses pontos a gente pode visualizar, então quanto mais próximo um ponto for do outro numa PCOA, mais próximo eles são em termos de comunidade, tá? Em termos da composição daquela comunidade. Tudo bem, pessoal? Então essas são maneiras de a gente visualizar a relação entre a composição de mais de um local, tá? Super útil para a gente também
visualizar então os aspectos dessa beta-diversidade, né? Então, quanto mais espalhados esses pontos estiverem, maior é a minha beta-diversidade. Quanto mais juntos eles estiverem, menor a minha beta-diversidade, porque todos eles vão ter uma composição muito parecida.